Olá, estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Muito felizes por termos tanta gente nos seguindo em nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não está inscrito lá, vá lá, se inscreva. Temos mais de 410 mil pessoas, eu não sei exatamente quantas a gente grava aqui, uns dias antes do programa, e quase 1000 pessoas por dia se inscrevem no nosso programa. Isso é uma honra e uma alegria muito grande. Mas se inscreva lá, mande sua mensagem, é uma maneira que a gente tem de entrar em contato com você também, de saber seus pensamentos sobre a Bíblia, sobre o programa. É uma honra receber a sua mensagem. Um verso bíblico aqui de Provérbios, capítulo 28, no verso 15, diz assim: como o leão que ruge, a ursa que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. E o 16 arremata: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Olha, isso aqui é para todo mundo que dirige alguma coisa. Todo mundo que dirige alguma coisa vai se prevalecer contra o povo pobre? Vai ser perverso? Vai dominar o povo pobre? Aí, como o leão e ursa, que não tem inteligência, eles atacam, pronto. E atacam os mais fracos. Se vê alguma coisa mais forte, eles fogem também. Mas eles atacam os mais fracos. O príncipe que não tem inteligência multiplica suas opressões sobre o pobre. Mas o que aborrece a avareza, o desejo de ter, de ajuntar, esse daí, a Bíblia diz que viverá muitos anos. Pode morrer cedo, mas viverá na mente das pessoas para as quais ele praticou a bondade. Esse é um verso muito lindo, hein? Um verso muito forte, que versos. A Bíblia é encantadora, maravilhosa, né? A gente encontra muitas coisas, muitos conselhos para a nossa vida. Bom, nós temos um grupo muito especial e vai em nossa gratidão, são os Anjos da Esperança, que nos ajudam com suas ofertas para a gente poder manter e movimentar, essa era a palavra que eu queria, movimentar esta máquina maravilhosa que é a Rede Novo Tempo, com o poder de Deus, com o Espírito Santo à frente. Esses recursos são encaminhados para pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Há redes em espanhol espalhadas pela América do Sul fantásticas. Aqui no Novo Tempo tem uma porção de pessoas que vieram desses países para contribuir na pregação da palavra com seus dons, seu trabalho. Isso é maravilhoso. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, aqui está um número para você entrar em contato, tá bem? E graças aos Anjos da Esperança, eu sempre digo aqui, graças aos Anjos da Esperança, nós temos esta belíssima revista que fala sobre oração, ela é gratuita. Basta você mandar uma mensagem aqui para este número do WhatsApp, dizendo: eu quero receber a revista sobre oração. Deus me ouve, é o título, né? Com temas bem interessantes aqui, uma janela para o céu, não é? O elo restaurado, como se reconciliar com Deus através da oração, como devorar. Perguntas como estas, você vai ter a resposta, biblicamente falando aqui. Revista gratuita, você pede por este WhatsApp ou pode pedir também pelo nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Acertei? Escola Bíblica, tá bem? Pode pedir aí. Vai demorar uns dias, você pode pedir o curso pelo WhatsApp, esse outro número aqui, um curso especial, Vida Espiritual. Você pede e já vem no WhatsApp enquanto você espera a revista. Vai aparecendo ali, você vai fazendo, é incrível. Só coloque ali nesse número: quero fazer o curso ou quero fazer o curso Vida Espiritual, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar o capítulo de hoje, do 2º livro de Samuel. Aguardo você, não saia daí. Muito bem, voltando com você, e o programa Reavivados por Sua Palavra traz agora o capítulo 13
do segundo livro de Samuel. Capítulo triste também. Você vai ver agora um desencadear de coisas ruins, consequências daquela atitude de Davi. Davi que adulterou com a esposa de um dos seus soldados, ela engravidou, ficou grávida. Davi manda matar o seu marido, fica com ela. Natan chama a sua atenção, conta uma historinha lá de um homem rico, pobre. O rico pegou a ovelhinha única do pobre. Davi se indignou. Natan diz: você é esse homem que roubou a ovelhinha, não é? Tomou a mulher do outro e ele não morreu pela sua espada, mas você o mandou matar, colocando à frente da batalha. Deus vê todas as coisas. Ele se arrependeu, escreve o Salmo 32, o Salmo 51, e esse arrependimento fez com que Deus o perdoasse. Quem deu o arrependimento? Foi o próprio Deus. As pessoas não se arrependem assim sozinhas, né? Com o seu poder, com a sua força. Não, isso é a obra do Espírito Santo dentro do coração das pessoas. Como eu disse, as consequências estavam vindo. E ele não tinha nem como chamar a atenção dos seus filhos aqui, numa situação de muita tristeza. Tinha Absalão, filho de Davi, verso 1, 13:1, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Ele podia ter ido ao pai e dito: pai, eu estou enamorado da minha meio-irmã, Tamar, e eu quero essa mulher como esposa. É possível que Davi lhe daria sem problemas, como ela mesma menciona aqui, nessa sequência toda, nessa história triste, nessa história horrível. Intitulei aqui o capítulo 13 e o 14 também, de Os Filhos Rebeldes de Davi. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver do amor à lascívia. Você vai entender bem isso aí. A partir do verso 15, você vai ver a lascívia, da lascívia ao ódio. Você vai entender melhor isso também. A partir do 23, verso 23, do ódio ao homicídio. Terrível isso, hein? E ali no finalzinho do capítulo 13, do homicídio ao ódio. E aí o capítulo 14 também vai falar do exílio, a recuperação ou a conciliação, mas vai contar a história destes filhos de Davi. Que exemplo ruim Davi tinha dado para os seus filhos, não? Um exemplo péssimo. E ele ficou meio sem moral, não é? Como disse aí nos últimos programas, ele perdeu a moral diante dos filhos, de chamá-los a atenção. Depois disso ele ficou fraco, hesitante, e os seus filhos também tiveram uma reação parecida. Bom, ele se enamorou dela, angustiou-se Amon por Tamar. Aí a gente vê um pouco da paixão, né? Há uma diferença entre paixão e amor. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, mas a paixão é repentina, ela vem e vai. Na paixão você olha mais para a parte física. Na paixão você não dorme direito, na paixão você muda de atitude, você vira outra pessoa. Não é? Fica até doente na paixão. O amor não, o amor é mais seguro, embora tenha atração física, sem problema, não quer estar perto da outra pessoa, também é uma das características do amor, né? Mas está apto para o sacrifício, se for necessário. Paixão não, paixão que agora, já, nesse instante, ela não alimenta e ela pode voltar como veio. E era bem provável que aqui era paixão, pela história a gente vê essa questão. Angustiou-se Amon por Tamar, sua meio-irmã, irmã de Absalão, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Se ela fosse uma mulher já, casada, ele poderia repetir o que o seu pai fez com Batseba. Mas ela era virgem. O que ele ia fazer? Ele ia deflorá-la, ia ficar por isso mesmo? Então parece que a intenção não era casamento, não era tê-la como esposa, mas era passar por alguns momentos prazerosos com ela. Há muitos relacionamentos hoje que visam apenas uma troca de fluidos. Apenas isso. Prazer, sem compromisso. O casamento é um consórcio
em que o compromisso está lá em cima, no primeiro item. Compromisso e exclusividade. Estamos vendo muitos casamentos abertos, não tem problema, nós combinamos, eu saio, ele sai, está tudo certo, ela sai, eu saio, está tudo bem. Mas nós vamos ser fiéis um ao outro, é só um caso, não é? É só um caso, mas para a gente ter aí uma variação e tal. Os seres humanos estão inventando uma porção de coisas, aliás, essas coisas já são antigas, né? O fato do próprio rei pegar várias mulheres, né, concubinas e tudo mais, não é a questão que Deus aprovava. Tanto é você ver a complexidade de administrar tudo isso, muito grande. Mas ele ficou doente, Amon ficou doente. Amnon, tem aí um Mzinho no meio, né? Ele ficou doente, eu quero essa mulher, eu quero muito essa mulher. E aí um grande amigo dele, né? Tem sempre esses amigos, né? Que vem com uma ideia. Olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia muito interessante. O verso 3 diz assim, que esse Jonadab, que era amigo, né, era filho de Simeia, aliás, irmão de Davi, Jonadab era um homem muito sagaz. Tem gente que acha que isso é importante na vida, né? Ser esperto, em outras palavras, ser esperto, ganhar e tal. Havia um jogador da seleção brasileira, o Gerson, né? Canhotinha de ouro, jogava no Botafogo, se eu não me engano. Mas ele fez propaganda de cigarro há muito tempo. Olha, você vê que contrassenso, né? Um jogador de futebol fazendo propaganda para o cigarro. E ele dava essa de que seja inteligente, seja esperto. Ele parou de jogar muito tempo antes do que ele poderia, né? O homem tinha uma habilidade tremenda com a canhotinha dele. Seja esperto, né? Seja inteligente, esperto. Isso pegou muito, essa esperteza, né? Você fazer alguma coisa para ser esperto, para ser descolado e tal. Tem que respirar profundo antes de pensar nisso, né? Muito sagaz, vamos ganhar todas, em todas as circunstâncias. Ele disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Me diga. Então ele falou assim, amo Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão, eu amo essa mulher. Ama, então case com ela, peça para o seu pai. Então disse Jonadab, ó, conselho para você, faz o seguinte, deite-se na sua cama e finge-te doente, no verso 5. Quando teu pai vir visitar-te, diz-lhe, eu peço que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Eu estou tão mal. Então deitou-se Amon, fingiu-se doente. O rei foi visitá-lo, verso seguinte, pediu para que a irmã Tamar, meio-irmã Tamar, fosse visitá-lo. Ela deveria levar uns bolinhos para ele, para que comesse da sua mão. Olha só toda a engenharia, né? Então Davi mandou dizer a Tamar, Tamar, vai lá na casa do teu meio-irmão, Amnon, né? Faz uma comidinha para ele, ele está doente, não come, e diz que comerá a comida que você fizer, né? Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, ele estava deitado, tomou ela a massa, amassou, fez os bolos dele e os cozeu todo o tempo. Imagine um homem salivando lá na cama, né? Bom, sem estar doente. Ele queria uma coisa, ele queria o corpo da sua irmã, ele queria ter uma relação íntima com a sua irmã, ele não tinha interesse de se casar com ela porque seria fácil, ou mais fácil. Então, a palavra de Deus diz assim que ela preparou tudo, e quando foi levar, verso 11, aqueles bolinhos para ele comer, vem o convite, deita-te comigo, minha irmã. E olha, mulher sensata. Ela disse, não, meu irmão, o costume de Israel não é esse, não. Não vamos fazer essa loucura. Faz o seguinte, pede a minha mão em casamento para o nosso pai. Ele vai dar, sem problema. Como é que eu vou viver com esta vergonha e como é que você vai sair com isso? Vão me chamar de uma mulher vulgar e a você vão chamar de louco. Não faça isso. Aí uma coisa que impressionante, né? Ele era mais forte.
que a mulher. Ele era mais forte que a mulher. Ele a agarrou, ele não estava doente coisa nenhuma, e a estuprou. Um incesto porque é parente, mas ele a estuprou. Aqui aparece um estupro na Bíblia. Que coisa horrível isso. Há muitas mulheres que são estupradas no Brasil. A estatística diz 70 mulheres por dia são estupradas. Eu não me lembro se era em São Paulo, só no Brasil todo. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mulheres que não querem ter a relação sexual, homens as obrigam a terem a relação sexual. Na hora que querem, como querem. Isso é uma violação. Uma mulher estuprada carrega consigo um peso muito grande para a vida inteira. Então, esses homens devem ser denunciados. Se você souber qualquer coisa disso, denuncie. Isso aí é um crime. Isso é um crime. Marcas estarão naquele coração por muito tempo. Vidas poderão ser completamente divorciadas daquilo que poderiam ser. Pois foi exatamente o que aconteceu. O verso 14 é triste, mais forte do que ela forçou a se deitar com ela. E olha o que aconteceu depois, é aquele título, lascívia para o ódio. Primeiro amor para lascívia, não tem nada a ver, lascívia não tem nada a ver com amor. Agora a lascívia, depois que fez todo o serviço, veio o ódio. E a Bíblia diz assim, depois Amnon sentiu por ela grande aversão. Já consegui o que eu queria. Agora sai daí, sai da minha cama. Chamou os seus criados e disse, tira essa mulher daqui, vai embora. Joguem a mulher para fora e fechem a porta. Que tremenda vergonha, que coração horrível, que conselho péssimo ele recebeu. Tudo poderia ser feito de uma maneira diferente. O pai deu um exemplo. As coisas não ficam assim, sem consequências. Consequências graves. Bom, ela foi deitada para fora, estava com uma túnica que só as donzelas usavam, as mulheres virgens. Ela tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica e foi clamando, não é? O que tinha acontecido com ela, foi andando e clamando. Ainda recebe uma bronca do seu irmão Absalão, que guardou aquilo no coração, mas ele disse, não, está tudo em casa, deixa assim mesmo. Aparentemente insensível, mas ele sentiu um ódio tremendo pelo seu irmão. Passados 2 anos, e o ódio ali comendo no coração deles. E é o título que eu dei, do ódio ao homicídio. E o ódio comendo o coração de Absalão. Absalão dá um banquete, convida o rei não vai. E os irmãos dele todos vão. Ele já dá ordem para os seus servos, Absalão, que quando ele estivesse bêbado, Amnon estivesse bêbado, é para matá-lo. E isso aconteceu. Os outros saíram fugidos. Davi soube, ficou muito triste. Absalão foge, fica 3 anos fora. Vejam quantas coisas de um péssimo exemplo dado por um pai. Ele não tinha controle das consequências. E todos os que pecamos não temos controle das consequências. A gente acha que está tudo bem. Não, está bem não. Absalão foge, fica 3 anos fugido. Davi cessa de procurá-lo e deixa o assunto. Próximo capítulo, o capítulo de amanhã, vai mostrar uma reconciliação, do exílio à reconciliação. Mas Absalão vai dar mais trabalho ainda para o seu pai. A gente vai ver nos próximos capítulos por aqui. Absalão tinha uma beleza grande, vai dar mais trabalho. Então, uma pequena coisa, uma coisa que parece pequena, se torna grande e de forma nenhuma adulterar, matar o marido da mulher para ficar com a mulher, isso não é pequeno, mas as consequências são enormes. Toda ação tem uma reação, boa ou má, tem uma reação. Não esqueça disso. A gente não é salvo pelas obras, não, mas essas consequências ficam para nos ensinar. Eu queria orar com você, pedir a bênção de Deus sobre sua família, sobre suas decisões. Pai querido, ajuda-nos a tomarmos decisões conscientes, decisões motivadas pelo amor que temos pelo Senhor, pela influência do Espírito Santo, para que as consequências sejam boas, não negativas,
Mas a própria palavra diz assim: se porventura pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo. E que não hesitemos em buscar a ajuda dele diante de qualquer mal, mas estejamos prontos para enfrentar as consequências, para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos a entendermos bem isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficando por aqui, o programa segue, amanhã tem mais, o capítulo 14, para já ir fechando essa história, até o 20 ainda vai render muita coisa, mas para a gente poder aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Até lá, espero você. Existe um assunto delicado na Bíblia, a questão da poligamia. Poligamia é o termo que se refere a ato de uma pessoa ter mais de uma esposa ou esposo. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, este era um costume muito comum. Ainda em nossos dias, existem países nos quais um homem pode se casar com mais de uma mulher. Porém, este costume vai contra o plano de Deus estabelecido no Éden, na criação da humanidade, de que o casamento ideal deve acontecer entre um homem e uma mulher. Como entender então grandes heróis da Bíblia que tiveram mais de uma esposa? A resposta para esta pergunta é baseada em uma verdade principal. Deus nunca aprovou a poligamia, ele apenas tolerou. Todo grande personagem da Bíblia tem seus altos e baixos. Precisamos entender que nem tudo o que eles fazem é digno de imitação. Muitos relatos estão na Bíblia para nos ensinar por contraste com o erro que eles cometeram. No caso da poligamia, a Bíblia sempre relata as terríveis consequências derivadas dela. Por exemplo, a partir do capítulo 13 do segundo livro de Samuel, é possível enxergar o tamanho prejuízo que Davi colheu pelos erros dos casamentos errados. Logo no verso inicial lemos: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Os estudiosos afirmam que o rei Davi teve pelo menos 20 filhos de várias esposas diferentes. O problema é que estes filhos se tornaram rivais, pois não tinham o mesmo sangue. O texto de hoje inicia uma narrativa de horror, na qual Aminon violentou Tamar, sua irmã por parte de pai, e logo em seguida foi assassinado por Absalão, seu irmão por parte de pai também. E os problemas só se agravaram com o passar do tempo. Os filhos de Davi se tornaram seus rivais. Sabe, infelizmente no final de sua vida, Davi descobriu que, embora houvesse sido um grande general do exército de Israel, ele falhou em um lugar onde não podemos perder a guerra: dentro de casa, na nossa família.